Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender um novo conteúdo no capítulo 6 de História, as sociedades e a escrita. Então nós vamos ver um pouquinho sobre a evolução dessa língua da escrita. Ler e escrever é um direito de todos. Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, a gente precisa saber que existe uma lei que diz que todo mundo pode aprender a ler e escrever. Prof, até uma pessoa bem velhinha? Sim, até uma pessoa bem velhinha tem o direito de ir à escola para aprender a ler e escrever. Essas pessoas que são mais de idade, elas ou deixaram de estudar, ou não tiveram a oportunidade de ir à escola. Então, se elas se sentirem à vontade, elas podem sim ir até a escola, se matricular para aprender a ler e escrever e muitas outras coisas. Todos os brasileiros, segundo a Constituição, segundo a lei, têm o direito à leitura e à escrita. Essas pessoas que não sabem ler e escrever, nós chamamos elas de analfabetas, pois elas não sabem ler e escrever. Mas vamos ver um pouquinho do porquê que é importante você saber ler e escrever. Além de podermos nos comunicar com outras pessoas, nós também podemos transmitir informações e trocar ideias. Quer ver um exemplo? Hoje, nós nos comunicamos com as pessoas através do aplicativo WhatsApp. Então, é importante você saber ler e escrever para você trocar mensagens com as pessoas. Hoje, nós temos a atualização do aplicativo que tem o áudio. Então, às vezes, a gente pode sim falar pelo áudio. Mas, muitas informações que tem no aplicativo são através da leitura e escrita. Por exemplo, se você quiser configurar, se você quiser mexer em algo lá, você precisa sim saber ler e escrever. Outro exemplo, nós temos aqui várias placas de trânsito. Nós que já sabemos ler e escrever, conseguimos interpretar, conseguimos entender o significado de cada uma delas. Mas as pessoas que não sabem ler e escrever têm uma dificuldade muito grande para poder entender. Veja só, nós temos aqui alguns símbolos, algumas imagens, letras, palavras e cada uma delas diz alguma coisa. Todas elas são um texto. Texto, professora, mas nem todas elas têm palavras. Pois é, mesmo se tiver apenas uma imagem ou apenas um símbolo, elas são texto sim, porque elas estão transmitindo alguma informação. E para eu saber o que significa, eu preciso fazer essa leitura, eu preciso saber olhar e saber identificar. Vamos ver? Nós temos aqui essa placa, que é a letra E, e o símbolo, um risco no meio, um risco vermelho. Mas nós sabemos já o que ela quer dizer, que significa proibido estacionar. Nós temos essa placa verde aqui atrás, que nós encontramos muito na estrada, quando nós vamos viajar. Nela, muitas vezes, está escrito o nome de um município, ou quantos quilômetros faltam para chegar naquela nova cidade, naquele novo município. Então, cada uma delas vai transmitir uma informação para o motorista. Vamos observar aqui essa imagem aqui. Nós estamos, então, vendo aqui, uma rua. Vamos primeiro observar esta loja. Aqui nesta loja temos uma faixa escrita liquidação. E não tem mais nada aqui, apenas essa faixa com a palavra liquidação. Se eu não sei ler, não sei escrever, eu vou saber que essa loja está com promoção? Não vou saber. Porque não tem mais nada ali que me traga essa informação, apenas a palavra liquidação. Então eu posso perder essa promoção por não saber ler. Temos aqui o ônibus. Se eu não sei ler, eu não sei que este ônibus vai para a Vila Maria. Então eu vou precisar de ajuda. Ou eu vou perguntar ao motorista, ou eu vou perguntar às pessoas que estão em volta. Por exemplo, se eu estou num ponto de ônibus e nesse ponto de ônibus passa mais de um ônibus que vai para outros lugares, eu vou ter o tempo todo que perguntar às pessoas. Eu vou precisar de ajuda o tempo todo para eu poder pegar o ônibus certo para ir para o lugar certo. Eu vou perguntar para o motorista ou para alguém que está em volta: esse é o ônibus que vai para a Vila Maria? A pessoa pode dizer sim, é esse, ou então vai dizer não, esse vai para a Vila São Pedro, para outro bairro. E eu vou ter dificuldades, pois eu não sei ler a informação que o ônibus está trazendo. Nós temos aqui atrás um outdoor
que normalmente o outdoor traz o quê? Alguma informação, alguma propaganda, né? No caso aqui ele está falando sobre o pão de queijo. Nós temos também a placa de trânsito, o sinaleiro. O sinaleiro ele não é só para quem dirige, ele é para os pedestres também, as placas também são para pedestres. Então tem aqui também o jornal. A pessoa ela está se informando, né, sobre os acontecimentos da cidade, do país, sobre o mundo através do jornal, porque o jornal é onde nós encontramos mais informações importantes. Aqui temos um menino segurando um celular, então ele precisa ler, né, saber escrever para poder utilizar o celular. Então você viu que no dia a dia a gente utiliza muito a leitura e a escrita? Continuando. Lá na página 87 do nosso livro, ele traz essas imagens aqui. Você consegue ler todas elas? Não, né? Por quê? Porque nem todas elas estão no nosso idioma. O nosso idioma que é a língua portuguesa. Esse primeiro aqui, ele está escrito em espanhol. Olha só, o espanhol, ela é uma língua, ele é um idioma que a gente consegue entender um pouquinho mais porque ele parece com o nosso. Só que muitas palavrinhas que estão em espanhol, que parecem com algumas palavras que são do nosso idioma, não têm o mesmo significado. Dentro do nosso país, do Brasil, às vezes, a mesma coisa, o mesmo objeto tem vários nomes, porque o nosso país tem uma diversidade muito grande. Nós temos sotaque dentro do nosso país. Então, por exemplo, nós temos lá a mandioca. Tem lugares que chamam mandioca de aipim, macaxeira. Então, cada lugar dentro do nosso país dá um nome para mandioca. Agora, imagina pelo mundo todo. Então, é ali que a gente vê o idioma. Nós temos aqui um jornal escrito em outro idioma. Aqui esse livro aqui da Luísa que está escrito em inglês. Nós temos uma placa aqui. Eu não sei esse idioma, mas só de olhar eu sei o quê? Que tem um bonequinho, uma prancha de surf, então ela vai trazer alguma informação sobre o quê? Sobre surfista ou para o surfista. Mas eu ainda tenho dificuldade porque eu não sei o idioma. Nós temos aqui um GPS, né, que está no celular. Se eu coloco o áudio do meu GPS em outro idioma, eu vou ter um pouco mais de dificuldade em chegar ao destino. Eu vou ter que estar o tempo todo observando o GPS, não só ouvindo, e sim observando o caminho que devo fazer. E mesmo assim ainda corro o risco de me perder. Nós temos o jornal ali embaixo também. Então, cada um deles traz alguma informação importante, porém cada um em um idioma. Sobre os idiomas, cada país ou cada continente tem o seu idioma. E para que as pessoas possam entendê-lo, é preciso estudar a nova língua a fundo. Como que eu vou estudar? Através de um professor que saiba essa língua. Nós temos a nossa professora de inglês, que nos ensina um pouco mais sobre o idioma, né? Nós precisamos de dicionário, de tradutor e praticar muito essa nova língua para poder aprender. Como a prof disse, às vezes uma palavrinha que lembra uma palavra do nosso idioma, língua portuguesa, lembra, mas pode não ter o mesmo significado. Então é preciso estudar. Agora falando um pouquinho sobre a fala, nós temos aqui um bebezinho. Prof, agora pensando melhor, como é que um bebê nasce e sabe que tem que falar português e não inglês? Porque a fala, ela vem através da repetição. Olha só esse bebê. Ele está produzindo aqui algumas palavras. Au, au, mamã, papá, alô. Como que esse bebê aprende a falar? Através da repetição da mamãe, do papai, das pessoas que convivem com ele. Então, por exemplo, eu tenho um cachorrinho. Toda vez que eu aponto para o cachorrinho, mostro a imagem do cachorrinho para o bebê, eu falo, olha, esse é o au-au, olha o au-au, olha o cachorro. E a criança tem um processo de fala, ela vai aprendendo a nossa língua aos pouquinhos. Agora, se eu digo o tempo todo para o bebê que o cachorro é o dog, ela vai aprender a falar dog. Mesmo sendo bebê, ela vai aprender. Porque se eu ficar repetindo a palavra dog e mostrando o cachorrinho para ele, ele vai entender que aquela imagem, que aquela figura, que aquele bichinho se chama dog. Agora, se eu falo que ele é o au-au, ele vai aprender a falar au-au. Se eu falo que é o cachorro, ele vai aprender cachorro. É claro que a criança, ela vai aprendendo através da repetição.
Então ela vai aprendendo aos poucos. Talvez ela comece falando au au, depois ela tente falar cachorro, mas de uma forma mais fofinha, que a gente chama, né? Ela pode falar cachorro. E aos poucos ela vai aprendendo falando corretamente. Mas todo esse processo aqui é através da repetição. Então, se eu repito para uma criança, para um bebê, um outro idioma, por exemplo, um inglês, um francês, se eu fico repetindo outra linguagem para essa criança, esse outro idioma, ela vai sim aprender esse novo idioma. Agora, se eu só repito na língua portuguesa, ela vai aprender sim só a nossa língua. E mais tarde na escola ela aprenda outros. Mas é através da repetição. Olha só, eu trago aqui um recadinho para vocês e a professora traz outro. Para aprendermos bem a ler e escrever, precisamos praticar bastante. Olha só, se você precisa aprender uma palavrinha, se ela é com S, é com C, L, U, que a gente tem muita dificuldade na hora de escrever, como que eu vou aprender ela? Lendo. Quando você lê muito, o teu cérebro ele vai decorando as palavrinhas e quanto mais você escreve, melhor você vai escrever. Além da sua letra ficar muito bonita, você vai aprender a escrever corretamente. Então, olha só, o que a gente tem de importante hoje nessa aula? Primeiro, que a leitura e a escrita é um direito para todos, está na Constituição, está na lei. Segundo, a fala, né, ela vem através da repetição. Quanto mais eu repito aquela fala, você vai aprendendo. Nós temos o idioma. Cada lugar tem um idioma, cada lugar tem uma língua, um jeito de falar. E nós chamamos isso de idioma. E o nosso idioma é a língua portuguesa. E por que é importante a gente saber ler e escrever? Porque é através da leitura e da escrita que nós nos comunicamos com as pessoas e sabemos receber informações e transmitir informações. Assim como a gente viu lá na loja, no outdoor, no ônibus, né? Agora que você já aprendeu mais sobre a leitura e a escrita, vamos às nossas atividades, porque é preciso praticar. Então vamos lá?